Estamos gravando, então é isso, gente. Hoje a aula se chama Cinema Novo Brasileiro, Origens e Significado Estético e Ideológico, com o professor Rogério Bitarelli Medeiros. Professor, quando o senhor quiser. Perfeito. Então, conforme o título da minha aula ou palestra, Cinema Novo Brasileiro, Origem e Significado Estético e Ideológico, eu vou fazer uma apresentação em duas partes. A primeira, mais, e uma segunda, visando fazer algumas observações dos principais filmes. Não é impossível, no tempo que nós temos, falar de todos os filmes, mas é possível fazer um comentário daqueles que têm um significado mais amplo, que são considerados paradigmas do movimento. O cinema novo foi um movimento que teve início muito controverso essas questões todas, mas vamos agora discutir depois disso mais à frente. Ele teve início no final da década de 1950 e durou até o início dos anos 1970. Os filmes enfocavam questões da realidade do subdesenvolvimento do país, com baixos custos de produção, e que foram realizados em ambientes naturais, em sua maioria. O lema do movimento era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que era uma divisa criada pelo cineasta Glauber Rocha. A maioria dos historiadores do cinema divide o cinema novo em três fases sequenciais, que diferem em tema, estilo e assunto. Há, por exemplo, o Randall Johnson e o Robert Stan, por exemplo, são dois brasilianistas do cinema novo. Eles identificam uma primeira fase que vai de 1960 a 1964, e uma segunda fase de 1964 a 1968, e uma terceira fase de 1968 até 1972. Outros historiadores, aliás, até Nelson Bento, tem uma frase muito brilhante do Nelson Pereira dos Santos, que perguntaram numa entrevista, numa ocasião, o que era o cinema novo para ele. Aí ele definiu uma frase, dizendo que o cinema novo era Glauber Rocha no Rio de Janeiro. Entendeu? Era só isso. Entendeu? Então, nesse sentido aí, para muitos, o cinema novo desapareceu quando o Glauber Rocha foi para o seu exílio, no final da década, após o AI-5, após de ter realizado o seu último filme do cinema novista, O Dragão da Maldade com a Santos Guerreiro. Então, os filmes abordavam questões sociais originárias do Brasil daquela época, incluindo política, futebol, diferenças sociais e raciais, e, acima de tudo, a miséria e a fome que assolavam a maioria dos brasileiros. Os principais filmes da época são Deus, o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra os Santos Guerreiros, do Glauber Rocha. Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Os Fuzis, de Rui Guerra. Bem, aqui já citei três filmes que são realmente importantíssimos. É uma trilogia do Nordeste, tá? Que era o Deus, o Diabo na Terra do Sol, o Vidas Secas e os Fuzis. Então, durante os anos 1950, sob a influência da corrente neorrealista, que foi assunto da aula anterior, o neorrealismo italiano, o cinema brasileiro, ou seja, o cinema novo, tenta se questionar diante da ameaça de Hollywood. Os filmes de Alex Ziano, de 1953, Agulha no Palheiro, de Nelson Pereira dos Santos, de 55, Rio 40 Graus, ambos de baixo orçamento, exploram temas populares que acompanham de perto a realidade brasileira. Vou lembrar que Rio 40 Graus, inclusive, foi interditado pela censura e que abre uma campanha massiva de estudantes intelectuais em prol da sua divulgação.
Vocês estão ouvindo? Está tudo bem, Rogério. Está tudo falar, bem. Estou ouvindo. A minha imagem sumiu aqui, desapareceu. Mas você Você está para nós. Pode continuar. Bem, então, vamos continuar, então. Agora, o cinema novo é descoberto por parte significativa da juventude brasileira na época. É o cinema de jovens, é o cinema juvenil. Entendeu? E ele está comprometido com vários aspectos da política brasileira naquele momento. E é bom lembrar da América Latina como um todo. Né? Cineastas cubanos, argentinos, as cineastas latino-americanos em geral, que defenderão a ideia de um cinema latino-americano integrado. Na virada das décadas de 50 para 60, uma série de jovens dos mais diversos lugares e de diversas origens propunham uma nova forma de fazer filmes no Brasil. Os grupos são formados, principalmente na Bahia, em vários lugares, num clima de efervescência cultural, liderados por Guido Araújo e Walter da Silveira. E no Rio de Janeiro, que era a capital e principal polo irradiante da cultura do país na época, através da Cinemateca do Museu de Arte Moderna. E em vários pontos informais, de encontros informais, né, que vai criando um caldo de cultura, vai criando um ambiente com diversas reuniões, assembleias e discussões propondo a criação de um novo cinema. Há, principalmente nesse cenário, a presença importante do Centro Popular de Cultura, o CPC, da União Nacional dos Estudantes. E é bom lembrar que a UNE, naquele período, era sediada no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, né? A sede que foi incendiada em 1964 pela extrema-direita, pelos golpistas. Então, há, portanto, neste cenário, com a presença da UNE no Rio de Janeiro, um motivo a mais para que fosse criado na cidade do Rio de Janeiro o movimento do cinema novo, congregando, reunindo jovens de diversas regiões. O Glauber Rocha veio da Bahia, o Nelson Pereira de Santos, paulistano, veio, já estava no Rio de Janeiro, vindo de São Paulo, após terminar seu curso de Direito, e no Rio de Janeiro realizou seus primeiros filmes, Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, em meados da década de 50. Então, havia por toda parte, e havia os cariocas, os cineastas cariocas, Cacá Diegues, Leon Risma, Walter Lima Júnior, Miguel Borges, Marcos Faria, Joaquim Pedro de Andrade. Eram todos jovens estudantes. E foram nessa condição, inclusive, que eles realizaram, em 1962, um filme titulado Cinco Vezes Favela, que é um filme patrocinado pela União Nacional, pelo CPC da União Nacional dos Estudantes. Então, é nesse ritmo que vão surgindo os filmes, improvisados, parados, sem recursos, com atores iniciantes, com atores não profissionais, entendeu? E é bom lembrar que nesse esquema, nesse momento, havia no Brasil um intenso movimento social entre a retórica nacionalista e as demandas heterogêneas dos trabalhadores por meio do fenômeno do populismo político. Historicamente, o cinema brasileiro, até então, teve duas experiências opostas de grande magnitude no que se refere à produção quanto à criação. O ciclo Humberto Mauro, nas décadas de 1920 e 1930, e posteriormente, sobretudo em Minas Gerais, onde o Humberto Mauro vai realizar seus filmes, que, segundo Glauber Rocha, seria o modelo inicial das propostas do cinema novo, um cinema sem brilhantismo econômico, né? E lá em São Paulo, ao contrário, com o brilhantismo econômico
e o artesanato copiado dos modelos dos grandes centros industriais do cinema, a presença da Vera Cruz, na década de 1950. Eram esses dois modelos, e depois, no Rio de Janeiro, nós tínhamos o modelo da chanchada popular. Então, era esse o cenário do cinema brasileiro quando os jovens cineastas vão se reunir no Rio de Janeiro, propondo um novo cinema. Então, a proposta da Veracruz era exatamente uma proposta que não interessava, era oposta, uma proposta inteiramente contrária aos interesses, aos objetivos do cineasta cinema-novista. Então, vou lembrar que na década de 1950, o Brasil passava por um intenso processo de industrialização, com resultados bastante contraditórios. A economia brasileira mudou rapidamente de uma economia agroexportadora para uma economia industrializada. Isso ocasionou um forte processo de urbanização, devido à migração de milhões de pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo. Houve um grande crescimento do mercado consumidor, e com ele a classe média tornou-se um importante setor na sociedade, um setor, inclusive, inovador e também que teve um grande crescimento nesse período. O proletariado começou também a crescer e a influência do Partido Comunista Brasileiro foi cada vez mais forte e se tornou um dos mais importantes atores políticos do país até 1964. Os intelectuais, junto com os setores populistas de esquerda, tinham uma leitura comum da realidade brasileira e geralmente a caracterizou como subdesenvolvida e culturalmente colonizada. Para esses setores, a maneira mais rápida de o país superar suas contradições seria por meio do desenvolvimento econômico autônomo e independente. E isso só seria possível com o fortalecimento das forças progressistas, que eram a burguesia industrial nacionalista, o proletariado e os setores técnicos da classe média. Isso era o modelo do PCB para uma transformação social do país. Então, o PCB, que era ilegal até desde 1947, tinha numerosos intelectuais em suas fileiras. E seu presidente deveu sua vitoriosa campanha pela nacionalização do petróleo, que culminou com a fundação da Petrobras em 1953. Era nesse cenário complexo que vai surgir o ISEB. Isso é fundamental para ver como surgiu o Cinema Novo. O Cinema Novo não foi assim, uma turma que se reuniu, um grupo de estudantes, de jovens, que se reuniram na mesa de um bar na Zona Sul do Rio de Janeiro e vamos criar um novo cinema. Não, a questão é mais complexa, porque havia na cabeça de todos esses jovens um processo de formação cultural, política, que já vinha, por exemplo, e é fundamental isso, dentro do ISEB. O ISEB passa a ser, além do PCB, que era o único partido até de esquerda que funcionava no período, nesse momento, havia questão, o ISEB como núcleo formador de intelectuais do país. O ISEB foi fundado em 1955 e teve grande influência nos governos do Juscelino Kubitschek e João Goulart. Foi um instituto que desenvolveu a teoria do desenvolvimento. Os intelectuais que faziam parte do ISEB queriam organizar as forças progressistas e formá-las ideologicamente. Esse centro foi fechado pelos militares após o golpe de 1964. Ele reunia intelectuais, artistas e militantes políticos. Ou seja, o ISEB, notadamente, com a publicação de teses sobre a realidade brasileira, ou mesmo por meio de produções artísticas, que buscavam colocar em prática as ideias que definiam, as ideias sobre o nacional reformismo, uma síntese tropical do que seria o nacional popular. E aí, o CPC da UNE, foi nesse clima, nessa atmosfera, o CPC da UNE foi fundado em 1962, em pleno governo de João Goulart, e estava ideologicamente ligado à experiência do ISEB. Seu objetivo era usar a cultura popular para combater, palavra de ordem da época, combater a alienação do povo. A alienação foi o conceito fundamental utilizado pelo
pelo CPC da UNE, para entender a realidade brasileira. Para eles, para o CPC, a cultura popular era verdadeira, enquanto, do outro lado, a cultura das classes dominantes era alienada. Renato Ortiz analisa os intelectuais brasileiros em diferentes momentos e eles enfrentando o desafio de definir a especificidade do país como nação. Segundo Ortiz, o ISEB forja uma matriz de pensamento que notia os debates sobre a cultura do Brasil. Destaque-se a influência dessa instituição em dois momentos. O Movimento de Cultura Popular do Recife, cujo representante mais destacado foi Paulo Freire, e o Centro Popular do Rio de Janeiro, da União Nacional dos Estudantes, com passagem excepcional na criação do cinema novo. Intelectuais do ZEB realizaram a discussão sobre cultura brasileira, por analogia com a economia, se discutia o consumo de produtos culturais americanos, revelando os contornos da dominação cultural na forma do imperialismo. Nesse processo de luta de classe, o papel da produção cultural foi central. A burguesia pautou seu comportamento pela produção cultural estrangeira, principalmente pelo cinema de Hollywood. Os nacionalistas achavam que era preciso enfrentar essa produção estrangeira, e o meio contrário se fortalecia e criava melhores condições para o artista brasileiro. A vanguarda dessa luta foi buscar que o cinema brasileiro, como arte e meio de comunicação de massa, ocupasse o lugar do cinema americano, fortalecendo assim o processo de afirmação cultural nacional. Então, é dentro desse cenário que, privilegiado, no momento que nós estamos aí vivendo na atmosfera dos governos do Juscelino Kubitschek e do João Goulart, até a queda em 64, mas o golpe militar de 64 não interrompeu, na sua primeira fase, até 68, não interrompeu esse fluxo de criatividade. Ele não foi interrompido. Então, nós temos aí quase uma década, metade da década de 50 e quase metade da década de 60, de uma grande turbulência cultural no país. Agora, vamos ver outra questão importante sobre a década de 50 ainda. Eu gostaria de citar aqui o Marcelo Vidente, que, no seu livro Em Busca do Povo Brasileiro, Artistas da Revolução, do CPC até a Era da TV, tem algumas observações interessantes. Segundo o Marcelo Vidente, as lutas políticas e culturais vividas nos anos 1960 no Brasil são relevantes para a compreensão da história do país. Nessa fase, a esquerda mostra seus posicionamentos, também por meio das diversas produções artísticas, como música popular, cinema, teatro, artes visuais e literatura. Portanto, Vidente denomina o processo social e as concepções artísticas e estéticas dos artistas que participam desse período de romantismo revolucionário, expressão cujo conteúdo consiste em tentar reconstruir uma identidade nacional através do ideal revolucionário da transformação social versus modelo capitalista. Para ele, para Vidente, essa utopia romântica revolucionária de valorizar, antes de tudo, a vontade de mudança, a ação do ser humano de mudar a história no processo de construção do novo homem, entendeu? É também uma construção de um novo homem segundo que se centra também nas tradições ou raízes da cultura nacional, de forma a revitalizar os valores que já não existem no homem contemporâneo, mas sem as características do passadio. Então, é portanto, nesse clima de grandes transformações, de turbulência, que o cinema novo, como aliás foi bom lembrar, na música popular, no teatro, é bom lembrar, e também em outras manifestações culturais e artísticas, surgirão novos modelos, novas propostas.
Só queria lembrar que nós temos aí dois eixos de análise de observação importantíssimos. De um lado, o ISEB, e do outro lado, o CPC da UNE. Então, na década de 1950, encontramos um grupo de jovens que começou a discutir a ideia da criação de um cinema nacional, que pudesse construir uma identidade política e cultural para o povo brasileiro, que posteriormente criou o cinema novo. O ponto de partida deve ser a entrada na realidade sociopolítica cultural brasileira, da mesma forma que o movimento modernista de 22 havia feito 30 anos antes. A identidade do povo e a cultura nacional que tentaram construir tinha um forte componente anti-imperialista. Por outro lado, para aprofundar o debate sobre a produção cinematográfica, suas condições e sua relação com o público, o desenvolvimento do novo cinema trouxe à discussão um aspecto qualitativo, a estrutura do mercado para dar conta do produto estrangeiro. Aqui não é apenas uma estratégia comercial. Os jovens cineastas buscam principalmente desenvolver uma linguagem fílmica capaz de se sobrepor à importada, revelando nossos problemas políticos e sociais, nossa realidade cultural, nossa identidade nacional. A estética fílmica desenvolvida, portanto, tornou-se um instrumento necessário para a ocupação de espaço e a formação de consciência. Nesse sentido, ultrapassaram os ideólogos do CPC da UNE, propondo uma transformação não apenas das questões discutidas, como a inclusão de elementos populares, cultura popular, movimentos sociais, pobreza, violência racial, mas, acima de tudo, cumprindo tudo com uma estética antagônica à narrativa de Hollywood, também conhecida como uma narrativa clássica. O cinema novo propunha fazer também, e esse é um paradoxo do cinema novo do Bonzé e outra ocasião, o cinema novo propunha uma revolução também na linguagem. Era uma revolução política, é um cinema que visava desalienar o povo brasileiro, dar consciência social ao povo brasileiro, mas, acima de tudo, também ele buscava uma nova linguagem, uma ruptura com as narrativas do cinema tradicional, do cinema clássico, do cinema de Hollywood. Como disse Glauber Rocha na época, com muita convicção, o cinema novo é um fenômeno dos novos povos e não uma entidade privilegiada do Brasil. Onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e enfrentar os padrões hipócritas e policiais da censura intelectual, haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, estará o germe do cinema novo. Onde houver, portanto, um cineasta disposto a enfrentar a realidade do país, haverá sempre um cineasta do cinema novo. Isso aqui é um trecho de um texto importantíssimo do Glauber Rocha, que é A Estética da Fome, que ele publicou em 1965 na revista Civilização Brasileira. Eu voltarei a falar desse assunto um pouco mais na frente. Então, nós temos que ver, portanto, dentro desse espírito colocado pelo Glauber Rocha, de também procurar não só construir um cinema de crítica social, mas também um cinema de transformação na linguagem cinematográfica, nós temos que ver o cinema novo como uma busca de novas formas de narração. O cinema novo promove um debate político, cultural no Brasil e na América Latina. Do ponto de vista cinematográfico, permitiu uma evolução considerável do cinema brasileiro, o desenvolvimento de novas formas de narração e filmagem, a sistematização da produção barata. No início de 1960, o movimento tinha uma produção pequena,
mais significativa, já conhecida e respeitada internacionalmente, quando se desencadeou o golpe militar de 1964, que derrubou o governo democrático do presidente João Goulart. Graves distúrbios políticos não cessaram completamente o movimento dos projetos, mas a censura e as restrições de mercado foram muito fortes, e os jovens cineastas buscaram adaptar seus temas e circunstâncias desfavoráveis. Bem, aqui se tem a palavra censura aqui, mesmo antes dos militares, censura sempre foi um problema na criatividade brasileira, na década de 50. Só para lembrar, o filme Rio 40 Graus, que foi realizado em 1955, é um ano difícil, né, entre a morte de Getúlio e a eleição do Juscelino Kubitschek, mas havia uma figura, o chefe de polícia do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, capital da República, era uma pessoa com o nome de Menezes Cortes, um nome vagamente conhecido por nós hoje aí, entendeu? Mas no centro do Rio de Janeiro, Menezes Cortes, ele era o censor, ele proibiu, ele interditou o filme Rio 40 Graus. Havia os motivos mais esdrúxulos. Um deles é por causa do samba do Zequete, a voz do humor, o belíssimo samba. Né? No final do filme ele é cantado numa quadra de escola de samba, e na hora que fala, eu sou o rei dos terreiros, Caroleta falou, eu sou o rei dos terreiros, aparece a estátua do Cristo Redentor. Então alguém aí, já com o espírito do Malafaia, disse que o filme era uma cena de blasfêmia, que estava associando a imagem do Cristo Redentor com a imagem do terreiro de Candomblé, o rei dos terreiros. Então, havia coisa desse tipo. Outra questão da censura, por causa do título do filme, alegando que no Rio de Janeiro nunca havia Rio 40 Graus, era absurdo, nunca tinha feito 40 graus no Rio de Janeiro, então o filme tinha que mudar de nome, não podia ser Rio 40 Graus. Isso está muito bem colocado, eu recomendo, na biografia da Helena Salem, feita por Nelson Pereira dos Santos, um livro brilhante, Nelson Pereira dos Santos, O Sonho Possível do Cinema Brasileiro. É uma biografia que a jornalista Helena Salem, prematuramente falecida, fez em 1987. Um brilhante trabalho. Então, essas questões todas são narradas pela Salem no seu livro. Então, nós vamos caminhar nessa direção, lembrando que a revista Civilização Brasileira publicou no seu número 3, de julho de 1965, o texto do Glauber Rocha intitulado Uma Estética da Fome. A revista Civilização Brasileira era a mais importante revista cultural do país naquela época, da década de 60. Era a revista editada pelo Enio Silveira. Ali, circularam por ali grandes intelectuais, alguns famosos, importantes, já destacados, e outros iniciantes, entendeu? Publicando matérias extraordinárias. E a Estética da Fome foi publicada sob orientação do crítico Alex Jean, que indicou ao Glauber Rocha a publicação da sua Estética da Fome no número 3 da revista. Entendeu? Essa tese foi escrita, segundo diz uma certa lenda glauberiana, num voo entre Nova York e Milão. Eu estava viajando de Nova York e escreveu a Estética da Fome no voo. Isso fica uma coisa meio lendária. Mas, de qualquer maneira, esse texto foi apresentado inicialmente numa mostra latino-americana de cinema de Gênova, organizada pela Associação dos Jesuítas Columbarium, em janeiro de 1965. Então, a tese foi publicada posteriormente. Em essência, trata-se de um verdadeiro manifesto. Né? Então,
vamos ver aqui duas teses muito interessantes sobre o cinema novo, que são apresentadas pelo crítico José Carlos Avelar, a partir da análise que ele faz da estética da fome do Glauber Rocha. Ele vai ver o seguinte: primeiro, das teses formuladas pelo cineasta, temos três conclusões. Primeiro, a originalidade do cinema novo é a representação da fome e da pobreza do país. Entre aspas, por isso, a fome dos latino-americanos não é apenas um sintoma alarmante da pobreza social, mas principalmente a essência de sua sociedade. Assim podemos definir nossa cultura como uma cultura da fome. É aí que reside a trágica originalidade do cinema novo, em relação ao cinema mundial. A nossa originalidade é a nossa fome, que é também a nossa maior miséria, sentida, mas não compreendida. 2. A violência é a mais nobre manifestação cultural da fome. Aqui estou lendo uma estética da fome, do Glauber, abrindo aspas. A manifestação cultural mais autêntica da fome é a violência. A mendicância, uma tradição que vem da piedade redentora e colonialista, tem sido a causa da estagnação social, da mistificação política e de mentiras culturais ostentosas. O comportamento normal de um homem faminto é a violência. Mas a violência de um homem faminto não é primitivismo. Antes de ser primitiva, a estética da violência, entre aspas, é revolucionária. É o momento em que o colonizador se dá conta da existência do colonizado. Apesar de tudo, procede Glauber, essa violência não está impregnada de ódio, mas de amor, embora seja um amor brutal, como a própria violência, porque não é o amor da contemplação, da complacência, mas amor da ação e da transformação. Terceiro, nesse quadro, procura-se definir em que consiste esse projeto cinematográfico que se realiza na política da fome e sofre, por isso, todas as fragilidades que se deduzem da sua existência. Abre aspas para o Glauber Rocha. Já passou o tempo em que o cinema novo precisava se explicar para existir. Agora o cinema novo precisa se processar para se fazer entender melhor, pelo menos na medida em que a nossa realidade possa ser compreendida à luz de um pensamento que a fome não enfraquece, nem delirante. Portanto, o cinema novo não pode se desenvolver além das fronteiras do processo econômico e social do continente. Por isso, em seus verdadeiros primórdios, não teve contato com o cinema mundial, senão no que diz respeito aos seus aspectos técnicos, industriais e artísticos. A partir dessas afirmações de Glauber Rocha, Glauber determinou a correta análise de como tinha sido a situação sociocultural do seu país até aquele momento e procurou iluminar as chaves de um possível desenvolvimento do Brasil fora da colonização e do domínio das entidades norte-americanas. Suas declarações foram duras e pessimistas, pois expunham o verdadeiro motivo pelo qual o cinema novo havia recebido uma recepção tão cordial. No entanto, refletiam com plena consciência o pensamento do intelectual criado em um continente subdesenvolvido e expulso ao controle estrangeiro. Abre aspas para o Glauber Rocha. O problema internacional da América Latina é apenas uma questão de mudança de colonizador. Como consequência, nossa liberdade é sempre função de uma nova dominação. O condicionamento econômico nos levou ao raquitismo filosófico, à impotência consciente ou inconsciente. No primeiro quase engendra a esterilidade e no segundo a histeria. Daí se segue que, em perspectiva, nosso equilíbrio pode surgir de um sistema orgânico, mas, acima de tudo, de um esforço titânico e autodestrutivo para superar essa impotência.
Somente no auge da colonização percebemos nossa frustração. É interessante colocar esses fragmentos de uma estética da fome, porque em 1965, exatamente logo após a grande trilogia cinema novista, que encarna toda essa estética da fome. Os 3 filmes: Vidas Secas, Deus e o Diabo da Terra do Sol e Os Fuzis. Um filme do Glauber Rocha, um filme do Nelson Pereira dos Santos e outro do Rui Guedes. Esses 3 filmes encarnam todas as grandes expectativas que nós temos em relação ao que eu deveria, que vamos chamar, que o Glauber Rocha vai chamar de uma estética da fome. São filmes realizados muito próximos um do outro, em 63 e 64. Inicialmente, algumas palavras sobre o Deus e o Diabo da Terra do Sol. Essas questões todas colocadas aqui pela uma estética da fome do Glauber Rocha estão presentes em seu filme. São questões fundamentais que aparecem em Deus e o Diabo da Terra do Sol. E também em Vidas Secas e também em Fuzis. Deus e o Diabo da Terra do Sol é um filme barroco e alegórico. A questão da linguagem está presente no filme. Uma espécie de cine-ópera que rompe com os cânones narrativos do cinema clássico e também tenta do cinema brasileiro uma nova concepção, introduzindo uma estética delirante ou dilacerante ao mesmo tempo, onde se entrelaçam ecos da tragédia grega e influência de vários cineastas, como Eisenstein, como Kurosawa, como John Ford. Então, qual é a história do filme? Em linhas gerais, é a história de um vaqueiro, Manuel, que se rebela contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando um maluco. Então, Manuel passa a ser perseguido por homens armados, o que o leva a fugir com sua esposa Rosa para o interior do Nordeste. O casal junta-se aos devotos seguidores do Beato Sebastião, religioso fanático, que promete o fim do sofrimento com retorno ao ritual de sincretismo religioso. Mas na hora que presenciou a morte de uma criança, ele mesmo vai se revoltar. Então, o outro filme, Vidas Secas. Em o outro Nelson Pereira dos Santos, 1963. Eu não vou narrar toda a história dos filmes, de ponta a ponta. Eu vou fazer uma narrativa do Deus e a Terra do Sol. Nós temos uma tríade fundamental. Tem a presença do Beato, a presença do latifúndio e a presença do vaqueiro, Manuel, que representa seria assim, simbolicamente o povo brasileiro, a presença do Beato, prometendo um novo mundo, com várias referências a Antônio Conselheiro, a presença do Antônio das Mortes, que teria sido contratado pelos fazendeiros para matar os cangaceiros e matar os beatos, para que pudesse haver a dominação dos grandes proprietários do Nordeste. E no meio dessa trama está a presença do vaqueiro, que vai inicialmente seguir o beato e posteriormente o cangaço. É uma trama complexa que o Glauber Rocha realiza, é um filme inteiramente alegórico que rompe com os modelos tradicionais, das narrativas tradicionais, com diversas influências, como foi dito há pouco, que não, sobretudo, influências de cineastas vinculados ao neorrealismo italiano, né? Mas também ao cinema russo, ao cinema soviético do Eisenstein
E, sobretudo, há um toque no ecletismo de influência do Glauber Rocha, há um toque, inclusive, do teatro do Bertolt Brecht, na composição dos seus personagens. Então, o Glauber Rocha, como um cineasta enciclopédico, vai se apropriar de diversas influências na realização de seu filme, que é um paradigma do cinema novo. Vidas Secas, ao contrário, é um filme mais clássico, um filme mais contido na narrativa, baseado na obra homônima do Graciliano Ramos. Né? Mas o contexto geográfico de Vidas Secas é o mesmo, é muito parecido com o Deus Diabo da Terra do Sol. Ambas as histórias se passam na mesma região, na primeira metade do século XX. Vidas Secas tem um tom mais documental, mais realista, como disse, baseado na obra do Graciliano Ramos, né? Que foi escrita entre 1937 e 1938. E o filme narra a desgraça de uma família de imigrantes no interior da Bahia, brutalizada, da Alagoas, brutalizada pelas condições de vida subhumanas. É o camponês Fabiano, sua esposa, Senhora Vitória, e seus 2 filhos. Além disso, há um cachorro e um papagaio completando a família. A vida no sertão nordestino é muito dura. As primeiras imagens mostram familiares em fuga da seca que assola a região. O sol está escaldante. Depois de um longo dia, eles chegam à fazenda. E aí vai a narrativa caminhando. Né? O Fabiano consegue um emprego de vaqueiro, entendeu? E lá na frente começa a enfrentar várias condições no interior do Nordeste, no sertão nordestino, nas Caatingas, enfrentando diversas contradições sociais. O filme, vou lembrar, tem uma linguagem contida e tem uma fotografia esplendorosa. A fotografia do Luiz Carlos Barreto. O Luiz Carlos Barreto levou para o cinema a experiência dele de fotojornalista. Ele trabalhou muitos anos na revista Cruzeiro, conhecia, inclusive, a região do sertão nordestino. E ele era muito inspirado, o Luiz Carlos Barreto, como fotógrafo, da escola do Henri Cartier-Bresson. Uma fotografia pura, uma fotografia sem contrastes, uma fotografia sem tecnicismos. Entendeu? É essa fotografia que é utilizada pelo Nelson Pereira dos Santos no Vidas Secas. A sequência inicial, inclusive, é aquilo que era algo muito defendido pelos cineastas do cinema novo, chamado plano sequência. O Glauber Rocha fez muito plano sequência. São aquelas sequências longas, sem corte, em que os personagens caminham pelos cenários e não há os cortes, como de acordo com a decupagem, de acordo com a montagem do cinema clássico americano. Então, há um longo plano sequência no início do Vidas Secas, que só tem aquele som, aquela cantiga do carro de boi caminhando lentamente, e a imagem granulada, tentando revelar, de certa forma, o sol, o poder do sol, a secura do terreno, da paisagem, a presença inclemente do sol. Então, é uma fotografia fantástica que o Carlos Barreto consegue impor no filme Vidas Secas. Então, enquanto isso, no Glauber Rocha, essa fotografia também vai aparecer com valores diferentes. O Glauber Rocha faz um filme mais alegórico, faz um filme em que os personagens não têm uma construção psicológica de acordo com o modelo clássico das narrativas do cinema tradicional. E no Vidas Secas é um filme com poucos diálogos, planos longos e lentos. Ao contrário do filme do Glauber Rocha, tem muitos diálogos, muitos monólogos. Né? No filme Vidas Secas, quase não se ouve a voz humana. Entendeu? Os filmes obedecem uma lógica do silêncio absoluto. Entendeu? Quase sem música, com poucos diálogos, planos longos e lentos. O filme mostra
a dureza da paisagem gravada na alma dos camponeses, sujeita a um sistema que os desumaniza e os coloca numa posição de inferioridade ou ignorância. O espectador percebe como o homem ingressa na terra e tenta tirar seu sustento, mas despojado e explorado é apresentado pelo dono da terra e humilhado pelas autoridades. A fotografia em preto e branco, com excesso de contraste, dissolve os personagens da paisagem árida. Somos, como eles, esmagados pelo sol. Queima no céu uma extensão branca acima de suas cabeças. Distinguimos suas características, seus contornos, suas identidades. O homem, a mulher, as crianças, os animais são semelhantes. Vidas que circulam pelo lugar sem rumo. As palavras de Senhor Vitória sobre essas condições existenciais são emblemáticas ao contrastar a vida das pessoas com a vida de um inseto, colocando-se em uma segunda situação. Quando Vitória mata o papagaio e diz que foi inútil porque ela nem conseguia falar, ela está falando de todos os seres que estão com ela. Tudo no filme é mínimo. Não há cor, não há emoções, não há música. Esse lugar não se encaixa nas grandes histórias, nas grandes narrativas. Esses personagens são um retrato da região que vive. O ciclo da vida é chamado ao longo das estações do ano e termina tal como começou. O filme, a última imagem do filme, também é exatamente o oposto da primeira. A primeira, a gente percebe ao longe da linha do horizonte, naquela paisagem de Caatinga, nordestina, a família se aproximando. O filme termina no sentido contrário, com a família na mesma região, na mesma paisagem, se afastando. Entendeu? E aí, também, tal como na obra original, a obra literária do Graciliano Ramos, o filme não dá uma solução, nem poderia dar nenhuma solução. Fica um filme também com um final em aberto. O final em aberto, está presente também no Deus do Diabo da Terra do Sol. Quando os personagens correm, o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Está lá os camponeses, o casal camponês, correndo em direção do mar, né? O sertão que vai virar mar e o mar que vai virar sertão. Então, deixa também aberto uma possibilidade de mudança, mas, como eu disse, fica em aberto. Não há uma leitura nítida desse final, assim como também no final do Vidas Secas. O outro filme, para formar, compondo a trilogia, né, a importante trilogia do cinema novo, da estética da fome, é o Os Fuzis do Miguel. Como eu disse há pouco, uma estética da fome é de 1965 e em 63 e 64 foram realizados Deus e Diabo, da Terra do Sol, Vidas Secas e Os Fuzis. Exatamente uma trilogia que encarna o manifesto como estética da fome. Vamos ver. O Rui Guerra considera, o próprio Rui Guerra considera que os Fuzis é uma espécie de fábula grega no Nordeste. Em 1958, quando germinavam as primeiras ideias da criação do cinema novo, renovando o cinema brasileiro, Rui Guerra, nascido em Moçambique, chegou ao Rio de Janeiro, direto de Paris, onde havia se formado em direção cinematográfica no Instituto de Arte Cinematográfico, IDEC, onde já haviam passado também outros cineastas, jovens realizadores brasileiros. Ele é um dos fundadores do cinema novo. Aliás, um dos mais famosos, tendo sido o primeiro do grupo a fazer filmes fora do Brasil. Ele também é conhecido por quem aprecia música popular, nós sabemos disso. Quando ele fez parcerias com jovens compositores, entre eles Sérgio Ricardo, falecido recentemente, né? Edu Lobo e Chico Buarque. Em 1958, Guerra veio definitivamente para o Rio de Janeiro, onde fixou residência. Os Fuzis
conta a história de um motorista gaúcho que carrega uma carga de cebola no interior do Nordeste e que tenta convencer os soldados a entregar comida aos pobres que fugiram da seca do sertão. Na medida que essa subsistência material torna cada vez mais difícil, assistimos à emergência da religião como fenômeno norteador da relação do ser humano com a indigência aniquiladora. Aqui também, tal como em Deus de Abra Terra do Sol, a religião aparece com todo o esplendor da sua alienação, seu caráter alienante. A história se passa em Milagres, um vilarejo no interior do Nordeste, onde há um grupo de camponeses famintos que fica concentrado em frente a um depósito de cereais e deposita sua esperança em um beato adorador de um boi supostamente sagrado. Um destacamento de soldados é enviado para prevenir possíveis distúrbios e o saqueio da população faminta. Um soldado bêbado comete homicídio enquanto tenta restaurar a ordem em um grupo de camponeses furiosos. Gaúcho, o caminhoneiro, protesta contra a atitude de um morador de aceitar passivamente a morte de sua filha, uma criança, que morreu de fome e entra em um armazém para pedir ao comerciante uma caixa de papelão usada para enterrar a menina. Gaúcho, a princípio, alia toda a situação, também incita os camponeses à revolta. Mas a menor tentativa de sedição será severamente reprimida. O roteiro previa originalmente uma fábula de caráter antimilitarista, ambientada na Grécia ou na Espanha. Soldados chamados como reforços deveriam garantir a segurança de uma cidade contra uma tira de lobo que a devastava a cada inverno. Os habitantes dessa cidade já não podiam defender-se, tendo sido desarmados na sequência de uma guerra civil. Essa foi feita a adaptação, portanto, para o interior brasileiro, adaptado aqui com a ajuda de Miguel Torres, que era um dos produtores do filme, que faleceu durante a filmagem. Os lobos originais foram substituídos por camponeses famintos e a história ganhou contornos mais atuais. Segundo o Rui Guerra, eu faço um filme contemporâneo, muito analítico. Segundo o Rui Guerra, os personagens de Glauber Rocha são quase simbólicos, são protagonistas míticos, síntese de uma ideia, enquanto que os vivos e os futis estão mais apegados a uma experiência cotidiana. Agora, gostaria de apresentar para vocês aqui algumas questões abordadas pelo Glauber Rocha em sua Uma Estética da Fome. Eu acho que esse texto é importantíssimo, esse texto é fundamental, ele tem, inclusive, um valor muito contemporâneo, muito valor nos dias atuais no Brasil, quando a questão da fome, a questão do combate à fome, é algo que está muito próximo de nós, vivemos isso de perto, vivemos a possibilidade da construção de um país que pudesse combater todas essas mazelas apresentadas pelo cinema dele. Mas antes de eu ler, eu gostaria de lembrar para vocês algumas questões de estética da fome, eu gostaria de lembrar, como foi dito lá no início, das 3 fases do cinema novo. Essa fase, a primeira fase, é caracterizada por esses filmes regionais, como, por exemplo, o Unidade Seca, Os Fuzis e Deus de Abra Terra do Sol. Há outros filmes regionais desse período inicial, como o Roberto Santos fez a Aura e Veja Augusto Matraga, que é um filme ambientado aí no interior de Minas. Mas eu vou lembrar, existe também o Padre Augusto, Joaquim Pedro, ambientado no interior de Minas. Então, eu vou lembrar, essa primeira fase, mais regionalista, entendeu?
vai ser substituído por posteriormente, em meados já da década de 60, nós estamos aqui na primeira fase, de 60 a 64, em meados da década de 60 já era uma fase de filmes mais políticos, de reflexões mais políticas, como o Bravo Guerreiro, do Gustavo Dal, e o próprio Terra em Trânsito, do Walter Rocha, um filme extremamente alegórico, que aborda de maneira emblemática a situação política num país imaginário da América Latina, Dourado, mas, portanto, é uma outra fase, uma fase de filmes políticos, não de filmes exatamente regionais. Né? E a terceira fase, que vai de 68 até início da década de 70, 72, é uma fase que ficou conhecida como fase tropicalista, do cinema tropicalista. Temos aí filmes como, por exemplo, Macunaíma, um filme marcante desse período, né? O Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. E também nós temos outros exemplares que, inclusive, já pertencem ao chamado, entre aspas, cinema marginal, né, do Rogério Galdella, do Sérgio Bernardi, do Júlio Bressani, que vão fazer filmes urbanos, mas de acordo com essa estética do tropicalismo. Então, é a terceira fase do cinema novo. Para seguir aqui aquele modelo do Arnal e do Stan no início da nossa apresentação. Agora, na estética da forma, como eu havia colocado há pouco, entendeu? O Glauber Rocha coloca questões que, importantíssimas, questões que devem, ainda hoje, que nos levam a várias reflexões sobre a questão do subdesenvolvimento brasileiro. Primeiro que ele coloca é o seguinte, nesse manifesto. Nós compreendemos esta fome que o europeu e o brasileiro, na maioria, não entendem. Para o europeu, é um estranho surrealismo tropical. Para o brasileiro, é uma vergonha nacional. Ele não come, mas tem vergonha de dizer isso. E, sobretudo, não sabe de onde vem esta fome. Sabemos nós que fizemos esses filmes feios e tristes, esses filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto. Que a fome não era curada pelos planejamentos do gabinete. E que os remendos do Technicolor, dos filmes coloridos, portanto, não escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente, e a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Em outro trecho, pelo cinema novo, o comportamento exato de um faminto é a violência. E a violência de um faminto não é primitivismo. Fabiano é primitivo, o personagem de Vidas Secas é primitivo. Corisco, de Deus do Diabo na Terra do Sol, é primitivo. A Mulher de Porto das Caixas é primitiva. Aqui ele cita um filme do Paulo Sérgio Saracen, Porto das Caixas, ambientado no interior do estado do Rio de Janeiro, onde tem como drama principal, o personagem principal, uma mulher. Né? O personagem principal do filme. Então, a Mulher de Porto das Caixas é primitiva. Do cinema novo, uma estética da violência, antes de ser primitiva, é revolucionária. Eis o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado. Somente conscientizada sua possibilidade única, a violência do colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Foi preciso um primeiro policial morto para que o francês percebesse o argelino. De uma moral, 2 pontos. Essa violência, contudo,
não está incorporado ao ódio, como também não diríamos que está ligado ao velho humanismo colonizador. O amor que essa violência encerra é tão brutal quanto a própria violência, porque não é um amor de complacência ou de contemplação. Enfim, ele vai lembrar a questão da América Latina. A América Latina, inegavelmente, permanece colônia. E o que diferencia o colonialismo de ontem do atual é apenas a forma aprimorada do colonizador e, além dos colonizadores, de fato, as formas sutis daqueles que também, por nós, armam os futuros votos. O problema internacional da América Latina é ainda um pouco de mudança de colonizadores, sendo que uma libertação possível estará sempre em função de uma nova dependência. Esse condicionamento econômico e político nos levou ao raquitismo filosófico e à impotência que, às vezes, inconsciente, às vezes não, gera, no primeiro caso, a esterilidade e depois, em segundo, a histeria. O sonho frustrado da universalização, artistas que não despertam do ideal estético adolescente. Assim, vimos centenas de quadros nas galerias empoeiradas e esquecidos, livros de contos e poemas, peças teatrais, filmes que provocaram, inclusive, falência. O mundo oficial encarregado das artes gerou exposições carnavalescas em vários festivais e bienais. Fabricadas fórmulas fáceis de sucesso, vários coquetéis em várias partes do mundo, além de alguns monstros oficiais da cultura acadêmica, monstruosidades universitárias. A indagação social provoca discursos planejantes. O primeiro sistema é o anarquismo pornográfico que marca a poesia jovem de hoje e a pintura. O segundo é a total alienação. Enfim, a estética da fome é um longo texto escrito por um jovem cineasta de 25 anos, eu vou lembrar disso, né? E esse manifesto encarna, de certa forma, todas as grandes preocupações estéticas e ideológicas do cinema novo. A estética em que sentido? No combate ao modelo de cinema. Para se fazer uma nova estética, para se propor um filme, para se realizar um filme como Vida Seca, para se realizar um filme como Deus, Diabo da Terra do Sol, foi necessário, antes de fazer uma proposta de uma crítica social, fazer também uma crítica da linguagem. Acima de tudo, o cinema novo é uma crítica da linguagem. Não é só uma crítica política, uma crítica social, uma proposta de um cinema de transformação. É também uma proposta de ruptura no campo da linguagem. Essas propostas foram disseminadas por cinemas anteriores. Há de maneira heterodoxa, digamos assim, há influências do neorrealismo italiano, como já vimos aqui em aula anterior. Há influências da Nouvelle Vague francesa, que é a Nouvelle Vague francesa não é um filme, não é um cinema revolucionário, não é um cinema revolucionário terceiro mundista, mas na linguagem, o movimento francês, através, sobretudo, do Jean-Luc Godard, apresenta diversas novas soluções, novas propostas de realização. O Glover Rocha, inclusive, vai se tornar grande amigo do Jean-Luc Godard, participou de um episódio de um dos seus filmes, aparece em um dos seus filmes. Há uma metáfora, uma metáfora sobre essa passagem do Glover Rocha no Senhor da Godard, Vento de Leste, em que ele está no encruzilhada. E aí perguntam a ele, tem aqui, esse é o caminho do cinema mundial. Você vai seguir essa reta, essa trajetória? Ele está no encruzilhada. Aí ele vira para o lado e diz, eu vou para esse caminho aqui, porque esse é o caminho do cinema libertário do terceiro mundo. Aquelas coisas de Nolan
aquelas coisas de Glauber Rocha. Esse é o caminho libertário do terceiro mundo. Não vou seguir a rota do cinema mundial. É exatamente o que propunha o cinema bom. Uma busca romântica, na verdade. Uma busca, sobretudo, é uma busca impossível de ser totalmente realizada diante das adversidades. Vendo a situação do Brasil, desde que as primeiras manifestações de criação do novo cinema estavam em vigor, até a virada da década de 60 para 1970, nós vamos ver diversas turbulências sociais e políticas no Brasil que tornam o cinema novo um projeto realmente inacabado. Né? Um projeto que ficou pelo caminho, digamos assim. O Glauber Rocha viveu o exílio. Ele foi para o exílio. Ele realizou cinema na Europa, realizou cinema na África e realizou cinema em Cuba. Ele esteve um pouco por toda parte, entendeu? Procurando fazer seus filmes. Ele esteve, até por incrível que pareça, já que eu estou aqui em Lisboa, em 25 de abril de 1974, ele estava nas ruas de Lisboa com cineastas portugueses, filmando no momento, exatamente no momento, filmando os acontecimentos, a Revolução dos Cravos nas ruas. Ele aparece com aquele estilo de cinema, reportagem, que ele aparece, inclusive entrevistando as pessoas. Ele viveu de perto essa atmosfera. Do mesmo jeito que lá também, em Cuba, em Havana, ele também participou de perto da criação de um novo cinema cubano. Foi muito importante a presença dele em Cuba na década de 60. Então, em Minas Gerais, eu acho que mais ou menos já passou da hora, eu acho. Em Minas Gerais, eu queria colocar essas questões aqui. Algumas questões, nem todas as questões foram colocadas. Não temos condições de discutir todos os filmes que são importantes, não temos condições de discutir todos os filmes nos seus detalhes. Por isso, situar alguns deles, entendeu? Que são mais paradigmáticos, mais fundamentais para a compreensão do movimento. Certo? Obrigado. Ainda tinha 5 minutinhos, hein? Ainda não tinha acabado, não. Já temos 3 inscritos aqui. O primeiro da lista é o Ernesto. Só vou pedir para o pessoal tentar manter os 3 minutos da pergunta. Eu vou tentar, vou me esforçar, mas porque Rogério, muito obrigado, cara. Você me fez fazer uma viagem aqui ao passado, porque eu frequentei o CPC da Uni no dia do golpe militar em 64, quando tocaram fogo na Uni, eu estava indo para lá. Eu fui pego no caminho, um amigo meu me avisou, não vai que está todo cercado pelo Exército. Então, muito obrigado. Eu queria te lembrar um detalhe, você falou do ISEB, fantástico, eu tenho uns 2 ou 3 livros do ISEB aqui em casa. A contrapartida da direita foi criar um tal de IBRAD. A direita se reuniu no IBRAD, a esquerda no ISEB. E eu me lembro bem dessa fase, eu acompanhei bem de perto isso aí. Mas eu já vou colocar minha pergunta. Ricardo, só um segundinho. Porque você usou um termo que eu achei fantástico, eu usei isso várias vezes nas minhas palestras com estudantes secundaristas. Você chamou de turbulência cultural. Aquela fase do Brasil foi uma turbulência. E eu concordo, olha, plenamente com você, porque foi, olha, o cinema novo, o teatro com Vianinha, Zé Celso Correia, Martins Correia, né, João Cabral de Melo Neto, um troço fantástico. João Cabral de Melo Neto, como você diz, traz o Brasil de volta para a gente, com Morte e Vida Severina. Tipo, um troço assim, traz o Brasil de volta para nós, para quem nunca conheceu aquilo. O Sérgio Ricardo, que o Ricardo conheceu muito bem, o Ricardo trabalhou com ele, né? Com o Sérgio Ricardo. Ele agora não deve estar ouvindo.
Mas Sérgio Ricardo, inclusive, tem 3 filmes. Naquela sua primeira aula, na aula passada, eu me lembrei disso. Eu ia fazer essa pergunta e não fiz. O Sérgio tem um filme chamado Menino da Calça Branca, que é feito na favela só com garotos locais da favela. Ele tem o Barra Vento, que, se eu não estou enganado, é com Nelson Pereira dos Santos. A venda do Glauber Rocha, É do Glauber. da Bahia. São os pescadores. Mas é o Sérgio Ricardo que faz a trilha. Ele tem Esse Mundo é Meu, um grande filme. E agora, recente, pouco antes de morrer, ele fez o Bandeira em Retalhos, só com o pessoal da favela lá do Vidigal. Pouco antes de morrer, ele fez Bandeira em Retalhos. É fantástico o filme. Mas a minha pergunta... Hein? O Fábio que trabalhou com ele. Ah, isso. O Fábio é que trabalhou. Fábio. O Fábio era músico e trabalhava com ele. Isso mesmo. Eu confundi agora aqui. Mas a minha pergunta é o seguinte: de repente, você começou a tocar, mas eu queria que você aprofundasse esse negócio. Essa turbulência cultural que você chama, de repente, ela teve um corte. Houve uma parada. Quer dizer, houve um bloqueio dessa revolução cultural, houve turbulência cultural. Houve uma parada. E você acha que isso tem a ver um pouco, a partir da década de 70, com toda uma ideologia que começa a chegar aqui, o que você botou no início, quer dizer, o cinema novo começa a incomodar a Hollywood. Como é que você faz essa relação, por favor? Não, a questão da turbulência cultural, de fato. Turbulência cultural, primeiro, é uma situação muito especial no Brasil, nesse momento. Né? Que podemos colocar como marco a meados da década de 50 em diante. Né? Tem aquele período, 54, morte de Getúlio, suicídio de Getúlio, tem a tentativa do golpe, que impedia a posse do Juscelino Kubitschek, o governo Kubitschek, que foi um governo de grandes transformações, que vai possibilitar o surgimento de uma nova classe média urbana no Brasil, de larga escala. Isso está presente na criação da bossa nova, do cinema novo, do teatro moderno brasileiro, tudo manifestações culturais da classe média. Havia sempre na história do Brasil, na história cultural do Brasil, um grande poder, extraordinário poder da cultura popular, desde o início do século. A presença na música, sobretudo. A cultura popular muito presente, mas também nas manifestações folclóricas. O aparato, a cultura do folclore do Brasil é riquíssima, poderosíssima. Então, isso já existia. Mas a classe média brasileira não produzia cultura como começou a produzir nesse período. Ela não começa lá com esse... Eu vou lembrar que nós temos aí a Semana de 22, evidentemente, que foi um grande ato, a Semana de 22, com um processo intelectual que era de classe, digamos assim, das elites. Foi um momento. Esse momento vai ser revisitado pelo cinema novo na década de 60. Mas o fato é que, quando perder o fio da meada, da turbulência cultural, essa turbulência vai surgir porque está surgindo um novo Brasil. Está surgindo, apesar dos paradoxos, apesar das contradições que teve nesse período, né? Nós temos aí um período de desenvolvimentismo, de populismo e desenvolvimentismo que vai possibilitar o surgimento de uma nova cultura, uma cultura de classe média, que vai levar esses jovens universitários, que vai levar ao CPC da UNE à criação de diversos modelos culturais, nas peças teatrais, filmes, encenações de poesias, novos fenômenos literários, em toda parte, a presença dessa turbulência cultural. É claro que isso vai
ter início ali com o JK e prosseguir com o CPC não surgiu com o João Goulart, né, em 72. Mas antes já tínhamos aí o ZEP, nós tínhamos aí a presença muito grande cultural nesse momento do Partido Comunista com os seus intelectuais. Eu citei há pouco a revista Civilização Brasileira, que era a grande revista mais cultural mais importante do país, em 1965, né, que era a mais importante editora progressista do país, era a editora Civilização Brasileira. Né. Então, nós temos, o Rio de Janeiro era a capital da República até então, para a passagem demorou um pouco, a passagem total para Brasília foi um longo processo, né, vou lembrar. Então, nós temos aí várias questões para ver esse cenário que você está colocando da turbulência cultural. Essa turbulência vai desaparecer com o AI-5. Antes do AI-5 havia uma turbulência. Estou lembrando aqui um livro que foi publicado originalmente na revista Tom Moderno, Tempos Modernos, Tom Moderno, uma revista editada pelo Jean Paul Sartre, em Paris. O Roberto Schwartz escreveu um livro sobre cultura do Brasil 64-68. Ele vai dizer, Remarques Discutíveis Brasil 64-68, Nota sobre a cultura do Brasil em 64-68, onde ele vai dizer que tudo que é inteligente no país foi feito pela esquerda. Aliás, a Luísa Buarque de Holanda, seu trabalho sobre cultura e resistência do Brasil, o trabalho que ela fez de tese de doutorado, ela vai abrir citando essa frase do Roberto Schwartz, né? Que tudo que se fazia no Brasil de inteligente era de esquerda. A abertura é a defesa do Roberto Schwartz. Então, 68 é um marco. E no finalzinho de 68, então, mais para 69 que 68, aí, no dia 13 de dezembro, quando então as coisas começam a ir realmente, o Brasil começa a entrar num poço sem fundo, no obscurantismo total. Porque até então, a ditadura permitia, ali, nas vacilações, nas contradições, permitia a presença ativa de manifestações culturais, como não apenas o cinema novo, mas também os festivais. Não podemos esquecer a cultura dos festivais da canção. Foram importantíssimos no período da ditadura militar. Entendeu? Surgiu uma nova geração, uma fantástica geração. É o que nós temos de melhor hoje da música popular brasileira, é dessa geração. Né? Não precisa citar todos os nomes aqui, mas é uma geração dos festivais da canção, que surgiram no eixo Rio-São Paulo nesse período, entendeu? E a ditadura estava lá. Entendeu? A ditadura tinha suas contradições. Ela tinha a Embrafilme, que foi criada por esse período. A Embrafilme foi criada nesse período. Entendeu? E a Embrafilme era um ambiente frequentado pelo cinema novista, de certa forma. Era uma contradição completa. Entendeu? E era tudo do Rio de Janeiro pela Embrafilme. Cinema novista do Rio de Janeiro, Embrafilme do Rio de Janeiro. Tudo funcionando aqui, no Rio de Janeiro, aqui no Questão de Lisboa. Tudo funcionando no Rio de Janeiro. Então, a partir de 1969, 70, aí realmente vem até uma coisa que é muito chamada popularmente no meio da juventude criativa, passou a se chamar de geração desbunde. É o desbunde. Não sei se vocês se lembram dessa expressão. É o desbundamento geral. É o desencantamento do mundo, a perda das ilusões perdidas. Que é uma viagem rumo a uma viagem sem fim, noite adentro, o início da década de 70. É um mergulho na obscuridade, não apenas no obscurantismo, mas também na obscuridade das propostas. Aí entramos na década de 70, é outro período. Aí já não tem mais cinema novo, temos vários exilados. Eu vou lembrar que é a fase violentíssima da ditadura, com a presença da resistência armada, de jovens desiludidos que vão para a guerrilha, a repressão cada vez mais violenta. Então, é claro
que essa turbulência cultural ela tende a perder as suas características, perder os seus rumos e suas características. Nós vamos entrar em outra fase aí da década de 70. E esse período de turbulência cultural não vai se repetir. Essa turbulência cultural, eu falei, cinema novo, bossa nova, que está existindo ainda. Bossa nova, cinema novo, o teatro, o Grupo Opinião, 64, em pleno 64, com o golpe militar e tudo, a Maria Bethânia estava cantando Carcará Pega. Entendeu? É bom lembrar. A Maria Bethânia cantando no palco Carcará. Entendeu? Pega o Mato. A famosa peça do Teatro Opinião. Isso no Rio de Janeiro, em 1964. Nara Leão estava fazendo Liberdade é Liberdade. Tinha Liberdade. Teatro do Oprimido, Boal, tinha de tudo, um pouco de cada coisa, entendeu? Nesse período. Então, é um período de grande turbulência cultural. E, ao meu ver, isso, acho que o Ridente coloca essas questões no livro dele, que eu escrevi há pouco, né? O Ridente, ele vai colocar essa questão na obra dele. A bibliografia, depois eu vou passar para vocês a bibliografia, que podem citando aqui, eu vou enviar para vocês pelo site. Mas o fato é que eu vejo dessa maneira, entendeu? A turbulência cultural vai ser substituída de uma turbulência diferente, que é a das ilusões perdidas, entendeu? Que vamos entrar na década de 70. Eu vejo a coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, como diz a Marília aqui do meu lado, o Brasil deixa de ser inteligente. Rogério, a gente tem mais 3 inscritos. Quer fazer um bloco de perguntas e aí responde tudo? Tá, pode. Próxima é Maria Luísa. Oi, Rogério. Olha, foi um prazer acompanhar essa história. Né? Está sendo, né? Está sendo, nossa. Olha, na verdade, eu vou fazer um comentário. O negócio do Rio 40 graus é porque, você deve ter esse dado, você não botou aí, né? É porque tinha uma lei do Império que a temperatura não podia passar de determinado grau, porque as pessoas podiam ficar em casa. Né? 40 graus, então, o país tinha que fechar. Os trabalhadores não trabalhariam. Né? Então, por isso que não pode ser 40 graus. É muito interessante, isso é uma lei do Império. Né? É incrível, né? Como é que recuperar. Imagina não ter trabalho, o trabalhador ter que ficar em casa por causa da temperatura. Tem a história do homem novo é surpreendente, né? Esse lugar do homem novo, um sintagma, né? Porque você vê o homem novo está no cinema novo, o homem novo está na Revolução Cubana, tinha a ideia do homem novo, e o homem novo está no fascismo. É impressionante isso. Esse sintagma mesmo, o homem novo. Né? Como é que é incrível isso. Está lá no Che Guevara. Está no Che, pois é, está na Revolução Cubana. Isso era a palavra de ordem do Che, né? O homem novo. Né? E está no nosso cinema novo e está no fascismo também. É muito interessante isso. O Viana, nós éramos muito amigos, né? E tinha uma questão ali com o Glauber, né? Tinha uma questão ali de não se entendiam bem, não. Né? O Glauber acho que achava... O Glauber achava o Vianinha muito classe média, muito urbaninho. Acho que também era muito partidão. Eu acho que não era partidão, não. Muito partidão. Eu acho que não era muito pegado ao partidão, não. Não, nem um pouco, né? Nem um pouco. Né? Mas era bem isso era interessante, parece que teve até uma briga uma vez no CPC, lá no encontro. Assim. Eu queria te perguntar, eu acho que eu queria mais falar assim, com você, dizendo que eu estou encantada com esses recuerdos aí, e se eu lembrar de algum,
Ela viveu no alguma coisa. O que ela está falando? O que a Marília falou? A Maria falou, você viveu de perto disso, que eu estava no Rio de Janeiro nesse período todo. nós falamos Pertíssimo. Viana era super. Passamos muito natais juntos. Inclusive, quando a gente ia para as casas assim, das famílias, eu dizia, Viana, como é que você aguenta isso? Ele falou, tá aqui que eu retiro meu material. Né? Ele dizia assim. Né? Ele dizia, Viana era muito amigo. E eu ia te falar um negócio do. Não vivemos bastante isso tudo. Ah, sabe que eu lembrei do Zé Quete. Do Zé Quete. Viu, Rogério? Lembrei do Zé Quete, já que falou da opinião. Né? Importante esse lugar do negro, já das classes mais populares. A voz do Morra, o mesmo a Cicero. letra da música dele que causou espécie. Exatamente. Zé Quete e João do Vale. João do Vale. Zé Quete e João do Vale. Isso é muito importante. É a junção do popular com a classe média aí. O quê? É a junção da classe média com o popular. Zé Quete, Nara Leão, Maria Bethânia. Que a Nara Leão, exatamente. Vale. O Zé Quete representava o trabalhador urbano. Isso. O João do Vale, o camponês. E a cantora, ou Bethânia, ou Nara Leão, representava a classe média urbana. Era maravilhoso, era um turbilhão mesmo. A Nara Leão, inclusive, o Vinícius fez uma peça já Pobre Menina Rica. Exatamente, ela faz essa união. É música do Carlos Lira. Assim, é a utopia mais absurda que pode existir, que é a menina milionária rica que se apaixona por um morador de rua. A história é essa. O morador de rua deficiente físico. Ele puxava de uma perna. O Rogério, sabe o que eu estou lembrando também? Não se lembro qual das peças do Viana, que você estava falando da questão da década de 70, né, que esse turbilhão vai por água abaixo, né? E tem uma peça do Viana que tem uma frase que o personagem diz assim, não me lembro qual das peças, que diz assim, a década de 70 é a lata de lixo dos anos 60. É uma peça do Viana que diz isso. Mas eu estou entrando aqui, Maria Luísa. Aí, querida, que bom. Estou entrando aqui na discussão de você. Você não se sonhou, não. Não, só quero acentuar que eu falei que eu e o Rogério estavam em Minas, em Juiz de Fora, vivendo toda essa cultura de longe. Vocês aqui dentro, imersos nessa questão completamente. Festivais da canção. Sobretudo você que morou na Zona Sul, tudo acontecia na Zona Sul, a Bossa Nova. Completamente mergulhado. Cinema Novo, enfim. Vocês tiveram a possibilidade de viver isso aqui. Nós vivemos de longe, lendo isso. Né? Aqui nós somos em Lisboa. Nós somos em Lisboa. Que lindo. A gente não sai do lugar. Mas a cabeça está sempre no Brasil. Tá bom. Fiz Mas, Maria Luísa, você colocou a questão aí. Eu posso responder agora ou depois? Tem blocos de questões. Tem a pergunta da Jacira agora. Depois Não, responde. Responde a ela, é mais legal. Peraí, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tem um negócio aqui que eu não sei. Está funcionando? Está ouvindo? Não, responde a Maria Luísa. Eu acho mais legal até ouvir em sequência, né, da pergunta. Uma questão é rápida. Dorival de Viana Filho, estou lembrando dele, um filme realizado em cima do golpe do Cinema Novo. Um filme de Cinema Novo realizado em cima do golpe em 1965. Ali, em 65, meses depois, o filme foi lançado, depois do golpe. Que é um desafio, que é uma história de intelectual de esquerda, interpretado pelo Dorival de Viana Filho, né? Um filme do Paulo César Sarraceni, corajoso, segundo o Alex Viana, um filme muito corajoso, que foi logo depois do golpe. Ele realizou um filme, um intelectual inteiramente perdido depois do golpe, entendendo? Aí nas escadarias da Lapa, está descendo nas escadarias da Lapa, mais perto da Glória, né? Na Lapa, descendo nas escadarias, vindo lá de São Pereira, aparece com a música um tempo de guerra, um tempo sem sol, a música cantando, música violenta, um tempo de guerra, um tempo sem sol, e uma menina, uma garotinha, estendendo a mão pedindo esmola.
é uma típica representação cinemanovista realizada pelo Sarraceno naquele momento, interpretada pelo Oswaldo Viana Filho. Porque é aquilo que eu estava colocando aí, desse, que o Ernesto colocou muito bem, da questão da turbulência cultural da época, turbulência política cultural da época. Era isso que eu queria colocar para Maria Luísa. Só vou falar mais uma coisinha. Quando eu escrevia para o Jornal do Brasil, para o Caderno 10, o Glauber trabalhava lá, o Glauber escrevia para o segundo caderno. Então, um dia eu estava entrando na redação, ele virou para mim e falou assim, com aquele jeito dele: já está preparada para a democracia? Aquela performática daquele vozeirão. Eu falei, já estou até caindo de madura, Glauber. Ah! 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Tanto ela quanto ele. Claro. É isso, estão aqui nos recuerdos. Ótimo, obrigada. Ótimo. A Jacira. Jacira. Ah, sim. Olha, até que foi bom, porque uma parte grande da minha pergunta já foi respondida na sua resposta ao Ernesto. Vocês estão ouvindo, não? Muito bem. Ah, então tá, o trocinho está funcionando. Então, mas uma outra parte que eu queria comentar é o seguinte: você estava até falando do incômodo que o próprio Cinema Novo causou, óbvio, né? Era incompreendido, mas incomodava, digamos, de uma certa maneira, a Hollywood, vamos falar assim, né? Teve também, naquele episódio que a gente estava na efervescência cultural, a Bossa Nova, que foi fazer um show histórico no Carnegie Hall. Então, ficamos conhecidíssimos com aquilo também incomodava, porque era uma coisa fantástica que ninguém conhecia, né? Aí ficaram aqueles medalhões americanos e mas eu queria falar de um negócio também mais sério e anterior, e que faz parte daquilo tudo que nós podíamos ter sido e não fomos, que foi a Veracruz. A Veracruz durou 5 anos, era um estúdio, era uma Hollywood, nós podíamos ter tido isso. Ela acabou em 54, 5, sei lá, por aí. Foi um pequeno momento que, evidentemente, aquilo foi boicotado de alguma maneira. Claro, foi dito que não tinha, que era por falta de recurso financeiro, mas é claro que aquilo ali foi, de uma certa maneira, impedido de continuar. Era a nossa Hollywood, nós tínhamos tudo, não no modelo de Hollywood, mas nós tínhamos um estúdio, um grande empreendimento que podia ter sido nosso, brasileiro. Agora, imagina a gente, com essa quantidade enorme de artistas que nós sempre tivemos, tendo à disposição um estúdio, né? E tudo isso, quer dizer, vem na esteira das coisas que estão sendo boicotadas há muitos anos nesse país. A verdade é essa, né? Eu acho que a gente está na mira deles há muito tempo. E parece até aquela coisa assim, toda vez que a gente vai, e está chegando muito perto, não dá, agora não dá. Foi o que acabou acontecendo agora, né? Então, não vou nem me alongar na pergunta para dar mais tempo para mais gente, mas só queria fazer outra perguntinha, que é: quais são os filmes que você considera, digamos, na mesma linha de Rio 40 Graus e aquele outro que ele fez logo depois, Rio Zona Norte, né? Que são muito, evidentemente, baseados no neorrealismo? Tem mais algum que você considera assim, bem parecido também? Tem sim. Bem, esses são... O Nelson, quando fez o Rio 40 Graus, o Rio Zona Norte, o neorrealismo estava ali em evidência ainda, né? Estava em processo ainda que fosse já no final, meados da década de 50, a gente estava muito próximo das influências do neorrealismo. Mas as influências do neorrealismo estão espalhadas por toda parte, primeiro na presença de atores não profissionais. O Cinema Novo trabalhou, é claro, o neorrealismo trabalhou com atores profissionais também, a gente sabe disso. Não era todo mundo não profissional. Tem a Ana Maiani, era uma famosa atriz, que fez um filme com Roberto Rossellini. Não era famosa na época, muito depois, mas era uma atriz. O Roma Cidade Aberta, mas a maioria. Ladrões de Bicicletas é um filme de todos os atores, na aula passada, atores não profissionais. A característica do cinema novo era trabalhar com atores, claro. Glauber Rocha, quando fez
Deus de Diabo na Terra do Sol, estava lá Iona Magalhães, que era uma atriz, iniciante, mas era uma atriz, Otto Bastos, que o Glauber Rocha era amigo desse tempo da Bahia, era um ator iniciante, mas era ator profissional. O Geraldo Delveide, que era um ator baiano, os três foram juntos, são atores profissionais. Mas de resto, tem, por exemplo, um dos personagens mais importantes do filme Deus de Diabo na Terra do Sol é o Beato Sebastião, é o negro Beato Sebastião, pregando no estilo Antônio Conselheiro pelo interior do Nordeste, uma figura apocalíptica, entendeu? Pregando no estilo Antônio Conselheiro, os dias melhores, dias em que a fome vai desaparecer do sertão, coisa do gênero. Quem era esqueci agora o nome do ator, que não era ator. Ele era um sapateiro de Salvador, trabalhando um sapateiro de Salvador, da cidade de Salvador, que vai fazer o papel do Beato Sebastião, esqueci o nome dele aqui agora, vou lembrar depois, mas não era ator profissional, e assim como toda aquela população de Milagres, que está no filme do Rui Guerra, os personagens que estão no Vidas Secas, os sertanejos, são todos personagens que estão ali na vida real, vivendo seus personagens da vida real. Isso é neorrealismo, isso é um modelo neorrealista. E, sobretudo, tem outra questão também, com baixo custo de produção. Fazer filmes com equipe reduzida. Entendeu? Filmes são pedaços de filmes. O Rossellini, quando fez o Roma Cidade Aberta, a gente vê até hoje nas cópias atuais, que de repente o preto branco muda de tonalidade, que era um pedaço de cópia, pedaços, pegava ali aqui, é tudo do improviso. Entendeu? Então, isso é realismo. Entendeu? E a linguagem também, um certo estilo de linguagem, que parece uma reportagem, que parece, entendeu? Como Vidas Secas, por exemplo, a fotografia despojada do Luiz Carlos Barreto. O uso do preto branco, os filmes do cinema novo iniciais, o filme colorido custou aparecer no cinema novo. O Rio 40, o filme 5 vezes Favela é uma raridade. O filme do CPC está muito colorido. Entendeu? O filme 5 vezes Favela. Entendeu? A turma conseguiu produzir um filme a cores, é uma raridade, em 1962. Mas a estética do cinema novo é a estética do preto branco. A estética é um neorrealismo italiano. O filme neorrealista italiano é todo preto branco. Como tem os filmes a cores. Isso é uma escolha, entendeu? Que é também estética, não é? É uma questão estética, tem tem muitas variáveis aí. Né? Então, se a produção barata significa um filme preto e branco, a presença de atores não profissionais significa que é um estilo de representação que tenta romper com o cinema clássico, mas por enquanto. Agora, então, nós temos isso espalhado por todo o cinema novo, a presença de atores não profissionais, cinemas de baixo custo de produção, com a linguagem, o uso de planos longos, planos de sequência, o espectador comum não percebe muito, mas é vital a estética do cinema novo, os planos longos, sem cortes, tem muita movimentação, tem muita ação, sem cortes, à vontade. Isso é mais de reflexão, é mais reflexiva. Né? Como a gente vê no início do Vidas Secas, no final do Vidas Secas, um plano muito parado, infinidade. Parece que não vai terminar nunca aquele plano. Então, isso são características, são várias características que nos levam a um neorrealismo italiano. É claro que não é só o Glauber Rocha é um eclético, não é só o neorrealismo italiano. Tem influência do cinema da Eisenstein, do japonês, do Kurosawa, do cinema japonês, do Kurosawa, do faroeste do João Ford. Tem muitas influências. O Glauber Rocha é muito enciclopédico no seu filme Deus de Diabo na Terra do Sol e também no Terra em Trânsito, que é um filme muito enciclopédico, com muitas influências. Então, e o cinema novo, em geral, é um cinema jovem, é um cinema retrato jovem, com pessoal de formação de cineclube, de pessoa que gosta de
Viram outros filmes. O pessoal que está assim, vendo filmes, viram outros filmes. Muitas referências, né? Muitas referências, estão descobrindo o cinema com muitas referências. Entendeu? Não havia escola. Como é que esse pessoal aprendeu cinema? Um ou outro foi lá no IDEC, lá em Paris, no cinema, lá, no Instituto o Instituto de Estudos Cinematográficos em Paris. Mas a maioria é tudo aprendendo cinema no dia a dia. Entendeu? Era uma formação improvisada. Entendeu? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Como diz o Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. O Glauber Rocha, no seu primeiro filme, em 59, só tinha ator profissional. O único ator profissional era Antônio Pitanga. No início de carreira, que nem nome de Antônio Pitanga tinha no crédito. Era Antônio Sampaio, o nome dele, grande apelido. Ficou até como nome de família, mas, na verdade, o nome dele é Antônio Sampaio. Entendeu? E aparece Antônio Sampaio em 1959, um filme que o Glauber Rocha pegou no meio do caminho, que o Trigueirinho deve estar fazendo um filme, abandonou o filme, ele pegou e continuou fazendo o filme. E ele fez um filme neorrealista, e assim, de ponta a ponta, lembra o tempo todo o filme que eu citei na aula passada, A Terra Trema, a Terra Treme, um episódio do mar, do Quino Visconti, em 1948, ele fez um filme sobre os pescadores da Sicília. Pois, o Glauber Rocha faz um filme sobre os pescadores na praia de Buraquinho, no interior da Bahia. Entendeu? E a situação é a mesma. O dono da rede controla. Tem um cara que é o dono da rede, é o proprietário da rede, então ele fica com o produto. Os pescadores trabalham e ficam com a miséria de salário. Né? É uma história mais ou menos parecida com a do Visconti. Ele levou para a Bahia, numa colônia de pescadores, que só tem negro. É um filme absolutamente, entendeu? Com referências étnicas muito visíveis. Esse filme Barra Vento, do Glauber Rocha, onde o único ator profissional do jovem Antônio Pitanga, que era lá na Bahia, estudante ainda, né? É o único ator profissional, que o resto era tudo pescadores, moradores da região, que trabalhavam no filme. Entendeu? Então, o tempo todo assim. Essa é uma característica fundamental do cinema novo. Está certo? Não sei se eu respondi todas as questões, mas em linhas gerais. Ótimo. Ótimo. Eu preciso encerrar só a gravação aqui. Ainda ficaram duas perguntas que eu vou pedir para o pessoal fazer lá no grupo, que é da Sônia Maria e do Ari. A Sônia já fez a pergunta ali no chat e o Ari pode fazer lá no grupo também. Vou encerrar. Uma brincadeirinha final. Minha querida Maria Luísa, você disse que conheceu o Vianney. Eu conheci José Celso Martins Correia. Nós estamos disputando conhecimento aqui. Eu sei. Aí eu queria contar o lance gozado, porque ele me dava os cartazes para colar em livraria. Deixa eu só... Vamos fechar. Só parar a gravação, que aí a gente... Aí pode continuar sem limite de tempo. Pode continuar. Aí eu ia dar uma sugestão. Deixa a Sônia perguntar, que a pergunta dela é ótima. A pergunta da Sônia é muito boa. É por causa do tempo de gravação aqui da aula. Ela pode fazer fora da gravação? Pode, só vou parar aqui. Tá ótimo, a gente continua.